dizer que o testemunho da Isa teve uma capacidade impressionante de ser ao mesmo tempo profundo, sério e muito engraçado. Então, uma salva de palmas para ela. Já que segundamente não existe, em segundo lugar, eu gostaria de falar que estou duplamente nervoso pelo fato de ter muita gente e pelo fato de ter minha irmã me assistindo. Só que é o seguinte, gente, eu gostaria de pedir a atenção de vocês. Os temas, eles estão conectados. E porque no final das contas, tudo na nossa vida se resume ao amor. Na verdade, não só porque é bonitinho falar isso, mas porque, como diz São João, Deus é amor. Eu vou tentar separar esse pequeno tempo de pregação em 3 pontos. Cada ponto vai ter 2 tópicos. Por quê? Muito mais legal. Ou, segunda explicação, 3, Santíssima Trindade, 2, 2 naturezas de Jesus. Tem que ter um simbolismo, né? Só que, de verdade, algumas das coisas que eu vou falar aqui tem uma certa complexidade. Então, eu realmente quero pedir para vocês prestarem atenção, principalmente no começo. Porque, se você não entender o começo, vai ficar muito difícil entender o que eu vou estar querendo dizer no final. A questão que eu vou falar é a questão do amor de Deus. Agora, o Papa Bento XVI escreve uma encíclica sobre o amor de Deus, chamada Deus Caritas Est, Deus é amor. E ele fala assim: a questão do amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele é a questão mais fundamental da nossa vida. Porque ela nos ajuda a compreender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, basicamente, a coisa mais importante do mundo. Ela vai nos explicar quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. O Papa Bento XVI começa a sua encíclica assim. E ele fala: mas antes de nós falarmos do amor de Deus, nós temos que resolver um problema de linguagem. Porque, na verdade, a gente usa o amor, essa palavra amor, para muitas coisas. Tipo, eu amo chocolate, eu amo minha esposa, e eu amo Deus, e eu amo não fazer nada. É uma coisa absurda, para muitos, em muitos contextos. Então, nós precisamos realmente entender em que contexto, em que significado nós estamos usando essa palavra agora. Então, eu quero realmente pedir para vocês: pegue um caderninho ou pegue seu celular e anote. Por favor, pegue. Anote a definição. Estão me ligando. De vez de Bauru. Bom, anote. Amor é um ato da vontade de querer o bem do amado. Por favor, anote isso. Amor é um ato da vontade de querer o bem do amado. Isso é muito importante. Existe também uma segunda dimensão do amor, que é a dimensão unitiva. A gente vai falar dela depois. Essa é a primeira. Santo Tomás de Aquino fala dessa dimensão com o termo benevolência. Porque ele significa o seguinte: primeira coisa, amor é um ato da vontade. Nós, como seres humanos, compostos de corpo, alma e espírito, como diz São Paulo, temos algumas potências em nosso ser. Por exemplo, eu tenho a potência de imaginar, a imaginação. Eu consigo imaginar uma girafa. Ou eu consigo imaginar a Laura. Brava. Muito fácil. Só que é o seguinte, eu tenho essa potência de imaginar. Eu tenho uma outra potência. Eu tenho a potência de inteligir. Sim, essa palavra existe. Eu tenho a potência de raciocinar, de entender, de aprender coisas. Eu tenho a potência dos sentidos, a potência de sentir. Ou eu tenho essa outra potência da alma, que é a potência da vontade. É nessa potência, e é dessa potência que vem o amor, da potência da vontade. Vou dar um exemplo para que fique fácil a vossa compreensão. Eu sei que chocolate faz mal, beleza? Potência do intelecto. Eu sei que faz mal, eu entendi. Agora, eu tenho desejo de comer chocolate. Qual potência? Sentidos. Qual potência? Sentidos. Eu tenho desejo de comer aquilo, eu tenho uma atração, uma inclinação para comer aquele negócio.
Só que por mais que eu tenha um desejo, eu escolho, não vou comer chocolate. Essa escolha é a da potência da vontade. Faz sentido? Todo mundo entendeu? É uma escolha, é uma decisão. Você tem que, iluminado pela razão, decidir alguma coisa. Portanto, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Você não sente amor. Você ama. Segundo ponto. Ato da vontade de querer o bem do amado. O bem, aqui, se refere ao bem moral. Aquilo que é correto. Aquilo que é bom em si mesmo. Ou seja, as virtudes. Que essas virtudes nos levarão a Deus. Que é o sumo bem. É o bem em si mesmo. Aquilo que em latim se diz summum bonum. O bem supremo, o bem sumo. O amor é o ato da vontade de querer o bem daquilo que você ama, daquele ou daquela que você ama. Por exemplo, vou dar esse exemplo. Por exemplo, você vai lá e você é um menino e você está apaixonadaço por uma menina. E porque você está apaixonado, você vai lá e você sai com ela e vocês ficam e se beijam. E daí você pergunta, não, mas por que você fez isso? Olha, eu fiz isso porque eu amo ela, certo? Não muito. Não muito. Porque se fosse amor, você estaria querendo o bem. Se fosse amor, você estaria querendo o bem objetivo, a virtude. No caso da castidade, nesse caso. Mas em vez de buscar o bem, que é a virtude da castidade, você está buscando o quê? A luxúria, um beijo de língua. Gente, é um pecado mortal. Nós não somos casados. Beijo de língua, por exemplo, nesse exemplo, tem muitos exemplos. Nesse exemplo, ele tem um lugar, que é para preparar para um ato de procriação. Fora disso, não pode, entendeu? Então, você faz isso porque você ama, você faz isso porque você sente. E depois você, mas eu amo ela. Sim, levando ela para o inferno. Mas é verdade, não, porque é verdade sim. Deu para entender? É um ato da vontade de querer o bem do amado. Deu para entender? Sim! Beleza. Segunda coisa. Nós sabemos agora o que é o amor. Temos o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Quando nós estamos falando de amor, nós sempre devemos começar pelo amor de Deus. Porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vai dizer São João em sua primeira carta, capítulo 4. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que começar pelo amor de Deus. Deus nos ama. Qual é a definição de amor? Ato de vontade de querer o bem do amado. Ou seja, Deus escolheu, ato de vontade, o nosso bem. Agora, o nosso bem, às vezes as pessoas têm uma imagem banal do amor de Deus, tipo, ursinhos carinhosos, sabe? Um negócio assim. Não tem nada a ver. Deus escolheu o nosso bem. O nosso bem é o quê? Ele mesmo. Ele é o summum bonum, Ele é o bem supremo. Deus escolheu que nós estejamos, Deus quer que nós estejamos eternamente com Ele. O amor de Deus consiste em, São Paulo vai dizer, a vontade de Deus consiste em, ou a vontade de Deus consiste na vossa santificação. Ou seja, na santidade, ou seja, no céu. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. O nosso bem é Sua presença. Agora, como Deus nos amou? Segundo tópico. Como Deus nos amou? Nós sabemos que Ele nos ama. Nós sabemos que Ele quer que nós fiquemos eternamente com Ele. E como que Ele fez isso? Na plenitude dos tempos. Deus enviou Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 13,16. E aqui eu gostaria de pegar uma citação, porque Santo Afonso Maria de Ligório, no livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, fala algo fenomenal para nós. Deus nos amou morrendo na cruz. Deus nos amou vivendo e sofrendo por nós. Essa, na verdade, é a maior expressão do amor de Deus, é a encarnação. E é a vida dele. Se nós olharmos para a vida de Jesus, gente, você acha que Jesus viveu no prazer, no conforto, no luxo? Pelo contrário. Santo Afonso vai dizer, não houve um dia que Cristo não sofreu pela nossa redenção. Desde a sua infância, desde o dia do Natal, na noite feliz do Natal, Jesus já sofria pelos nossos pecados. Não o Senhor Felizera, Santo Afonso. E ele vai dizer o seguinte, Deus nos amou assim. E por quê? Ele pergunta. Para atrair-nos os corações. Para atrair-nos os corações. Cristo, eu estou lendo. Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós, Efésios 5:2. Tinha Deus feito tantos favores aos homens para ganhar-lhes o amor, mas os ingratos não somente não o amavam, mas nem mesmo queriam conhecê-lo por seu Senhor. Apenas no recanto da Judéia ele era conhecido como Deus pelo povo eleito. Este, porém, mais o temia do que o amava. Ora, querendo ele ser mais amado do que temido por nós, fez-se homem e escolheu uma vida pobre, atribulada, obscura e uma morte penosa e ignominiosa. Por quê? Para atrairmos os corações. Então nós estamos aqui, nós estamos contemplando esse amor de Deus crucificado. Qual é a nossa resposta? Como você vai responder? Como eu vou responder a um amor desse? Ora, com amor. Amor se paga com amor, como disse São José Maria Escrivá. A resposta do amor é sempre o amor. Certo? Então daí isso nos leva ao nosso terceiro ponto, o nosso amor para com Deus. Já que a resposta do amor é sempre o amor, então nós devemos amá-lo. E Bento XVI diz o seguinte: Deus pode exigir de nós o amor como um mandamento. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então o nosso amor aqui é muito importante. Nosso amor é sempre um amor de resposta. E Deus resume a lei do amor em 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus todo com o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Certo? Deuteronômio de Levítico. E nessas 2 leis consiste e devem consistir a nossa resposta de amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus é principal, mas eu vou tratar dele por último, porque eu quero me estender mais. Amor ao próximo. Como nós devemos amar ao próximo? Simples, pega a definição de amor. Ato da vontade, faça uma escolha, de querer o bem. O bem do amado. E é isso, exatamente isso que ele estava falando quando ela se referia à amizade. A amizade não é sair, dar uma risada, beber, curtir a vida e sei lá o que mais. Não é. A amizade verdadeira é querer levar o seu amigo para o caminho do bem. É querer levar o seu amigo para a virtude, portanto para Deus. A amizade verdadeira é justamente aquela que não existe senão por Deus. Assim que nós vamos amar o próximo, querendo levá-lo a Deus e ser levado por Ele a Deus. Isso é tão verdade que Santo Tomás de Aquino vai dizer uma frase absurda: a caridade é amizade. O amor é amizade. De tão forte que é a amizade. Não é à toa que o Eclesiástico vai dizer que quem encontra um amigo, de verdade, um amigo como a Elisa estava falando, quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Daí nós vamos para o segundo tópico, e aqui meu último, que é a nossa resposta de amor para com Deus. Amamos o próximo, mas primeiramente amamos a Deus. Só que aí entra um problema. Por quê? Qual a definição de amor? É um ato da vontade de querer o bem do amado. Pergunta: como nós queremos o bem de Deus? Parece um negócio extremamente contraditório. Assim, Deus é o bem em si mesmo. Como eu vou querer o bem do bem? Sei lá, não dá. E daí entramos na segunda dimensão do amor, que Santo Tomás de Aquino vai chamar de unio amores, o amor unitivo, o amor de união. O amor não só quer o bem, o amor busca se unir em amizade, porque a caridade é amizade. Então nós devemos nos unirmos a Deus, é assim que nós vamos amá-lo, nos unirmos a Deus, certo? Muito importante. Nosso objetivo de vida, nos unirmos a Deus. Ponto final. Agora, como nós vamos fazer isso? Né? Que nem quando falamos do amor de Deus. O que é e como Ele fez. Agora o nosso. O que é e como nós devemos fazer isso. Como nós devemos amar a Deus? Vou dividir em 2 pontos. Primeiro, que é mais ou menos o que ele já falou, tá? Não é nenhuma novidade, mas é muito importante. Primeiro, Jesus fala: quem me ama, cumpre meus mandamentos. Quem me ama, cumpre todos os meus mandamentos. Quer dizer que se nós vivemos no pecado, que se nós não cumprimos os mandamentos, vivemos fora dele e dissermos que amamos a Deus, somos mentirosos.
somos mentirosos. Se nós não estamos cumprindo os 10 mandamentos e eu chego e falo, ai Senhor, eu te amo tanto, olhar para você e falar, ai que mentiroso. Pobrezinho de nós. Mas seguir todos os mandamentos. Isso significa que se você vai dizer que você ama Deus, jamais faltar de uma missa de domingo ou preceito. Jamais. Isso significa que se você vai dizer que você ama Deus, jamais contar uma fofoca. Jamais. Isso significa que se você vai dizer que você ama Deus, jamais uma piada impura, jamais uma palavra de malícia. Se você ama Deus, jamais dizer o nome dele em vão. Jamais jurar por Deus à toa. Jamais desonrar seus pais. Meninos, para as meninas também, mas principalmente os meninos. Meninos, se você diz que você ama Deus, jamais se masturbar. É pecado? Jamais. Antes morrer do que cometer um pecado desses. Ou pornografia. Meninas, se você ama Deus, jamais usar algo como um biquíni. Jamais usar um shortinhos curtinho ou, sei lá, uma calça que mostra toda a curvatura do seu corpo. Jamais. Porque nós devemos ser fiéis a todos os mandamentos. Tem outros exemplos, mas vou me deter aqui. Portanto, o primeiro passo. Gente, se a gente não cumprir o primeiro passo, não dá para ir para o segundo. É um negócio impossível. Ah, mas eu quero me unir a Deus. Mas se você não cumprir os 10 mandamentos, é um negócio impossível. Segundo passo, portanto, é justamente essa união, da conformidade com a vontade divina. Se conformar com a vontade de Deus em tudo na sua vida. Que é o que a Isa falou, da busca da perfeição. É justamente isso, é justamente em cada aspecto da sua vida. Porque agora você não vive mais para não pecar. Você vive para se unir a Ele. Você vive para que o seu coração e o dele batam na mesma batida. Um só coração. Um só coração. São Maximiliano Maria Kolbe, de uma forma genial, ele era muito bom em evangelização. Meu caderno estava bom. Constatação. Ele era muito bom em evangelização. E ele vai dar uma fórmula matemática para a santidade. Primeira vez que você ouviu isso, você pensa o quê? Herege. Fórmula matemática para a santidade? Um negócio impossível. Mas ele vai falar o seguinte, é muito bom. Santidade é, então, S igual. S igual. Se tivesse uma lousa aqui, escreveria. S igual. V maiúsculo mais V minúsculo. A vontade de Deus, o V maiúsculo, mais a nossa vontade, o V minúsculo. E elas se unem aonde? Na cruz. Sinal demais, parece uma cruz. Entenderam, né? A sacada dele foi genial. Santidade, portanto, é a minha vontade junto com a vontade dele. Que em cada aspecto do meu dia eu me uno a ele. Mas isso tem que começar seguindo os mandamentos. Não tem outro caminho de começar, senão pegando aquela lista e tudo que decorre dela e seguindo aquilo, um por um. Ah, mas eu caí, confissão. Caí de novo, confissão. E de novo, confissão. Se não começar assim, não vai nem valer. Não vai valer. Porque daí, se você não fizer isso, você não estará amando a Deus. Portanto, para terminar, de toda sinceridade do meu coração, eu digo para vocês, realmente, vocês são muito agraciados, eu também, nós somos muito agraciados de sabermos e de conhecermos o caminho de Deus. Nós somos muito agraciados de poder ter grupos como esse, o Mini TLC e o Lógica Juventude, onde nos é falado sobre santidade, onde nos é falado sobre todas essas coisas. Vamos buscar isso. Vamos buscar isso. Notícia, nós estamos muito longe.
Mas nós estamos muito longe. Olhe para a vida dos santos. Outra notícia. Mas é possível. É possível. Dá. Olhe para a vida dos santos. Olha para a vida dele. Ele chegou lá. Carla Banza. 15 anos. Dá. Mas tem que dar 100%. Tem que todo dia acordar e tomar a decisão de morrer para si mesmo. De como Santa Teresinha dizia, quebrar sua vontade em 1000 pedacinhos. Destruir a sua vontade, para que a sua vontade seja a vontade de Deus. E aí você vai poder dizer como São Paulo, vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. E daí? E somente daí nós vamos poder entrar no que era proposto como a segunda parte dessa pregação. Os planos de Deus. Os planos de Deus só vão se realizar se nós começarmos do começo, seguirmos os mandamentos, buscarmos a união, a busca das virtudes, verdadeiras amizades. Daí sim os planos de Deus vão se realizar. E qual que é o plano principal de Deus? A nossa santificação, como diz São Paulo. A nossa santificação. E antes de acabar, eu queria dizer para vocês: jamais, num leito de morte, uma pessoa se arrependeu por ter seguido Jesus Cristo. Jamais uma pessoa se arrependeu por ter seguido Jesus. Mas quantas pessoas não se arrependeram por não terem seguido Jesus? Quantas pessoas não se arrependeram por terem vivido uma vida de prazeres, uma vida segundo a sua própria vontade, uma vida de comodismos, uma vida de facilidades? Pois, como diz Bento XVI, nós não somos criados para a facilidade, mas somos criados para a grandeza, ou seja, para a santidade. Pode ser que sua vida seja até mais difícil, como aconteceu com a vida da Isa quando ela se converteu. Pode ser que se torne até mais difícil, que você perca amigos. Pode ser que seus pais se virem contra você. Pode ser. Mas em todos os dias, na hora que você for dormir, você vai fechar o olho e sair em paz e dizer: Jesus, está valendo a pena. Pode estar doendo, mas vale a pena. Porque a alegria que vai estar no seu coração é um negócio desproporcional, um negócio maravilhoso. A alegria que preencherá nosso coração é algo que nos encantará. Porque, no fim das contas, Deus caritas est. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado.